Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui falamos sobre histórias de crimes que chocaram uma sociedade. No vídeo de hoje iremos falar sobre o caso de Sylvia Lynx, uma garota de 14 anos que sofreu tanta tortura que nem todas eu posso comentar aqui no vídeo de tão pesado que foi. Caso de negligência, falta de justiça, os vizinhos que não colaboraram, uma trágica história que com certeza vai deixar você muito abalado. A gente que divulga histórias criminais, quando a gente conta um caso, a gente pensa que um é pesado e a gente vai ver o outro e acaba vendo que se torna mais pesado ainda. Essa história de hoje, para mim, ela é simplesmente assim, um absurdo. Um caso tão pesado que não podemos narrar aqui no vídeo a tamanha barbaridade que essa garota sofreu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo quando a gente lançar aqui no canal. O nosso Instagram, Sérgio Fotopol, lá sempre a gente coloca coisas inéditas e avisa lá também quando sair vídeo novo aqui. Meu nome é Sérgio Antônio, eu sou fotógrafo pericial. O meu trabalho é fotografar cenas de crime. No decorrer da minha jornada aí durante 12 anos na área da perícia, eu tenho visto muita coisa. Um dos locais que a gente realiza a perícia é chamado abandono de incapaz, maus tratos. São locais onde crianças sofrem também todos os tipos de abuso, crianças perdem a vida e o mais impressionante são os autores desses crimes, são pessoas bem próximas. Uma situação muito terrível que eu, particularmente, no decorrer dessa minha caminhada, já presenciei algumas vezes, tendo que estar no local fazendo o meu trabalho, que é fotografar cada detalhe, evidências causadas por estes crimes absurdos cometidos aí por pessoas que, para mim, deixam de ser seres humanos e se tornam bichos. E pesquisando sobre essa história da Sylvia Lynx, observo muitos detalhes ali, nos chama a atenção, nos choca bastante e com certeza, olha, é uma história que deixa qualquer um com ânsia de vômito. Vamos à história de hoje. Sylvia Lynx, ela nasceu dia 3 de janeiro de 1949 na cidade de Lebanon, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Filha de Lester e Elizabeth Lynx. Ela era a terceira de 5 irmãos. Era uma família que enfrentava muitas dificuldades. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, que eram gêmeos, e ela tinha 2 irmãos mais novos, que ela também era gêmeos. Então ela era do meio. Daniel e a Diana eram os 2 mais velhos. Benny e Jenny nasceu um ano antes, os 2 irmãos gêmeos mais novos. A sua irmã mais nova, a Jenny, ela sofria de poliomielite, o que obrigava a usar um suporte de aço na perna devido à sua fraqueza muscular. A infância de Sylvia foi marcada por instabilidade. Seus pais enfrentavam inúmeros problemas financeiros. Frequentemente mudava de cidade para buscar sustento. Os pais de Sylvia, na época, trabalhavam em circo, que era uma coisa normal, na época de 1965, aquele período ali. Então, a época circense era muito famosa, os circos tinha muito trabalho. Então, como eles trabalhavam nesta área, eles sempre estavam viajando de cidade para cidade. A Sylvia, no curto período, ela mudou muitas vezes. Então, eles chegando ali nessa cidade, eles tiveram que ir para outra cidade realizar esse serviço. Então, deixava sempre a Sylvia na casa dos avós, a Sylvia e a Jenny, que era mais nova, tinha problema na perna. Enquanto isso, eles estavam indo para outra cidade, levavam os filhos mais velhos junto. Não só do circo, também eles viviam, eles também trabalhavam com vendas para tentar sobreviver, mas enfim, era bem complicado, eles tinham uma situação muito difícil. A situação do casal também não era muito boa, eles brigavam muito, tinha muitos problemas. Começou a gravar em 1965
a mãe de Silvia foi presa. Ela foi pega roubando alguns produtos e foi para a cadeia. Então, nessa situação, o seu pai estava viajando, ele teria que deixar a sua filha para alguém tomar conta. Sua vizinha se chamava Gertrude Benizerski. Ela tinha algumas filhas, inclusive 2 delas eram amigas da sua filha Silvia na escola, então por isso ele também não a conhecia muito bem, era só vizinha, como ele não parava muito em casa, ele tinha pouco contato com essa Gertrude. Pediu se ela poderia tomar conta das 2 filhas dele, que era a Silvia e a Jenny. A Gertrude aceitou, num acordo ali que eles fizeram de receber um cheque ali semanal de um determinado valor para que ajudasse no custeio ali do sustento dessas 2 filhas. Antes de a gente começar a falar sobre o caso em si, vamos falar um pouco sobre quem era a Gertrude. Gertrude Nadine Benizevski foi a terceira de 6 filhos, nascida do casal Hugo e Molly. Ela veio ao mundo dia 19 de setembro de 1928, na cidade de Indianópolis, onde viveu a maior parte da sua vida. Seus pais pertenciam a uma classe trabalhadora e a infância de Gertrude foi marcada por muita dificuldade. Aos 11 anos de idade, ela presenciou a morte repentina do seu pai, vítima de um ataque cardíaco. Esse episódio deixou uma marca profunda em sua vida. Com apenas 17 anos, Gertrude abandonou a escola, casou-se com seu namorado, John Benizevski. Ele tinha 18 anos na época, os dois eram muito novos. O casal teve 4 filhos ao longo de um relacionamento tumultuado que durou 10 anos, durante o qual Gertrude sofreu abusos físicos frequentes, devido ao temperamento agressivo de John. Após o divórcio, ela arrumou um outro namorado mais novo, acho que tinha provavelmente ali acredito que tinha ali uns 10 anos mais novo que ela, porém não deu certo. Aí ela retornou novamente o casamento com o marido que ela havia se divorciado, com quem teve mais 2 filhos. Apesar disso, o relacionamento chegou ao fim novamente em 1963, quando ela tinha 35 anos. Logo após o seu segundo divórcio, Gertrude iniciou um relacionamento com Dennis, 15 anos mais novo, assim como John. Dennis também era muito abusivo. Em maio de 1964, Gertrude deu à luz a um filho com ele, chamado Dennis Jr. Pouco tempo depois, Dennis abandonou Gertrude e as crianças, sem receber qualquer tipo de assistência financeira. Ela recorreu à justiça para tentar obter pensão alimentícia, mas não teve sucesso. Quando aceitou cuidar das irmãs Links, em 1965, Gertrude vivia sozinha com seus 7 filhos, Paula, de 17, Stephanie, de 15, John, de 12, Mary, de 11, Shirley, de 10, James, de 8, e o pequeno Dennis Jr., com apenas 1 ano de idade. Gertrude era descrita como uma mulher extremamente magra, uma aparência que evidenciava desnutrição, sofria de asma e era fumante, e enfrentava problemas de saúde mental, incluindo depressão, que agravava por causa dos traumas passados, como um aborto espontâneo. Para sustentar os filhos, ela fazia pequenos trabalhos como costura e limpeza para os vizinhos, mas a maior parte da sua renda vinha de cheques irregulares enviada por John, que era o pai dos seus filhos mais velhos, aquele que ela casou primeiramente e depois retornou ao casamento com ele. Gertrude aceitou cuidar de Silvia, tudo parecia tranquilo. A Silvia e a sua irmã Jenny estavam se dando bem com as filhas dela, 2 filhas dela iam para a escola junto, iam lá para a igreja, participavam de eventos ali da escola, parecia tudo tranquilo. Então tudo começou a mudar quando o pagamento combinado ali com o pai de Silvia não aconteceu. Então ela começou a maltratar as meninas. Ela ficou com raiva e passando essa raiva toda para Silvia e Jenny. Focando sempre na Silvia. Acredita-se por ciúmes, porque ela via Silvia uma menina bonita, ela sempre olhava ali para Silvia, uma garota formosa, então eu acho que acredita-se que isso despertava nela uma certa inveja. Então o foco maior das agressões era para Silvia. Primeiramente com agressões verbais, maltratando ali, xingando, ofensas, até que em um determinado dia a Silvia tinha ido num evento ali na igreja e suas filhas retornaram e falaram para a mãe que ela havia comido bastante nesse evento. Então Gertrude deu ali a primeira surra nela. Tinha uma palmatória, tinha ali também um cinto de couro, segundo narrativas, que ela pegou esse cinto de couro e bateu muito na Silvia. Ela pegou esse cinto, espancou a Silvia ali
durante algum tempo, deixando marcas. As suas filhas, ela tinha uma que principalmente a Paula, né, que era a mais velha da Gertrude, e ela implicava muito com a Sílvia. E ela juntando-se ali com os amigos, fizeram com que a Sílvia comesse tipo um cachorro quente, aquilo ali com muitas coisas dentro que eles colocaram, e ela acabou passando mal e vomitando. Gertrude obrigou ela a comer o próprio vômito dela. Ali já estava começando um tormento da Sílvia. A Gertrude, em certo momento, até obrigou a sua irmã Jenny a bater nela também, dizendo para Jenny que se ela não batesse, ela também iria sofrer as mesmas consequências que a Sílvia estava sofrendo. A Paula, ela tinha tanta raiva da Sílvia que, em certa ocasião, ela espancou tanto a Sílvia, batendo, principalmente ali focando nos dentes e nos olhos, que ela chegou a ter uma fratura no punho. Paula engessou esse punho. Posteriormente a essa agressão, ela agredia a Sílvia com o próprio gesso que estava ali no seu punho. Então, assim, eram momentos de terror dentro daquela casa que parecia não cessar em cima da Sílvia. Num determinado período, o tormento era tão grande dentro da casa que a Gertrude e a Paula, elas obrigaram a Sílvia a tomar banho em água quente, que era um sofrimento que parecia não ter fim. Numa certa ocasião dessas, teve um dos vizinhos que viram a Sílvia e perceberam algo de estranho na Sílvia. Ela estava muito abalada, com alguns hematomas, então esses vizinhos ligaram para a escola. Nesse período, a Gertrude já havia tirado a Sílvia da escola, ela não estava mais frequentando a aula nesse período. Toda essa história, pessoal, ela se passou num período de 3 meses. No meio aí desse tempo, a Gertrude tirou a Sílvia da escola, porque ela tinha feito algo lá que ela não gostou e ela resolveu tirar a menina e deixar só em casa. Então um desses vizinhos ligou para a escola e falou que tinha visto a Sílvia com hematomas. Um funcionário da escola foi até a casa da Gertrude e, chegando lá, perguntou para ela o que estava acontecendo com a menina. A Gertrude inventou uma história, disse que ela era muito problemática, que tinha muitos problemas, que inclusive o pai dela havia pedido para ela educá-la, que era para mantê-la na linha, então ela estava fazendo o possível para que ela não tivesse nenhum problema. Estava influenciando as suas filhas para um caminho mau, e por conta disso ela estava ali, né, ela não tinha ido mais à escola, e que ela tinha saído com alguns colegas e que voltou com alguns problemas, então ela deixou dentro de casa. Então o pessoal da escola, o funcionário da escola, acabou acreditando nela, retornou e não fez nada. Numa certa ocasião também, um outro vizinho chegou a presenciar a Sílvia também com muitos hematomas, de uma forma bem ali que aparentava sofrida, e resolveu ligar para a polícia, denunciando. Também a polícia não deu ouvido, não foi ao local, mais uma negligência. Naquela época de 1960, as coisas eram bem mais complicadas, bem mais difíceis. Numa determinada situação, a Gertrude perguntou para a Cíntia se ela tinha namorado. Ela ali na adolescência, ela disse que conhecia um garoto que sempre estava brincando com ele, que sempre eles brincavam em determinado local. Perguntou para ela se ela já tinha feito algo a mais que esse menino. Ela, sem entender, porque naquela época era muito difícil, as conversas eram precárias, e ela, sem entender, acabou dando uma certa resposta que a Gertrude entendeu por outro lado. À noite, a Cíntia, conversando com uma das filhas da Gertrude, acabou falando que ela ficou debaixo das cobertas com esse namorado. Então a Gertrude ouviu essa conversa, ofendendo muito ela, chamando ela de todos os nomes possíveis e imagináveis, dizendo que ela era uma prostituta, a barriga dela estava crescendo, que possivelmente ela estaria grávida, que ela iria ter um filho, e que naquela idade quem fazia isso era uma mulher que não prestava. E aí começou mais ainda o seu tormento. Logo terminando essa conversa, a Gertrude deu um chute na virilha dela, e mais uma sessão de espancamento ali de Sílvia, e aí jogou ela no porão.
ela amarrou a menina ali, passou-se um determinado período, não dava nem água e nem comida, obrigando Silvia a beber a sua própria urina. Olha a situação. São coisas que não dá nem pra gente imaginar, né? Uma situação, uma garota ali de 14, 15 anos passando por tudo isso, e sua irmã ali sem poder fazer nada, que era a irmã mais nova, mas vendo tudo isso que estava acontecendo. A Gertrude, não contente com a sessão de espancamento que ela causava a Silvia e que a sua filha Paula estava também causando a Silvia, a Gertrude convida um dos namorados da filha a participar também dessa sessão de tortura, deixando ele fazer todo tipo de abuso possível e imaginável com a Silvia. Olha, não dá nem para falar. Então ele também causava muitos abusos nela, muitas torturas. Coy convidando mais 2 amigos, o John e o Richard, a participar também dessas sessões de tortura, faziam ali um massacre na Silvia. A Gertrude permitindo toda essa cena. Chegou a um nível tão grotesco que a Gertrude convidava os vizinhos ali, os adolescentes ali da região, a ver a cena da Silvia amarrada no porão, jogada ali no porão, e ela cobrava 5 centavos de dólar por cada pessoa que ia visitar a Silvia nessa situação. São coisas que, olha, parece filme de terror. São fatos reais que aconteceram. Situação muito difícil. Silvia, nessa situação, se viu ali quase no final, onde ela chamou a sua irmã Jenny e falou para Jenny, Jenny, eu acredito que eu estou chegando no fim, eu vou morrer. E a Jenny ali abraçado com ela, dá algum apoio ali para ela, também uma adolescente, bem menos idade que ela, nada podia ser feito. A Silvia acabou confidenciando isso por ela, até porque ela já estava prevendo que ela iria morrer. Visto essa situação que já estava bem crítica, a Gertrude obrigou a Silvia a escrever uma carta dizendo que teria ido embora porque estava fugindo com alguns colegas e teria sido espancado por esses amigos. Escreveu um monte de baboseira porque a Gertrude já estava prevendo que poderia acontecer algo de pior, que aí ela tendo essa carta seria um álibi para ela. A Silvia tinha mais irmãos. 2 desses irmãos ficaram com os avós. E a sua irmã mais velha, a Diana, ela tentou se aproximar de Silvia. Chegou a se encontrar um tempo numa praça, aonde elas contaram o que estavam passando ali na casa da Gertrude, porém ela não deu muita credibilidade, não confiou muito no que as meninas estavam falando, e também as meninas não disseram onde elas estavam morando. Passado esse período aí, tentou encontrar suas irmãs e até localizou, batendo ali na porta da Gertrude. A Gertrude não autorizou a sua irmã a entrar, dizendo a ela que ela não tinha autorização para ver as meninas, que o pai dela não dava essa autorização e que ela não poderia ver as meninas. E assim a Diana retornou, não podendo fazer nada para ajudar as suas irmãs. O ápice desse sofrimento todo foi em outubro de 1965, quando Gertrude levou Silvia lá para cima e pegou uma agulha e começou a tatuar no abdômen dela com agulha quente escrito: "Eu sou prostituta e sou feliz por isso". Quando estava ali no meio dessa escrita, aconteceu algo que ela teria que sair. Ela deixou um desses vizinhos, desses meninos, terminar essa escrita ali no abdômen dela com essa agulha, e assim o fez os meninos. Escreveram ali na barriga dela, tatuaram, e essa escrita estava o que dizia: "Sou prostituta, mas sou feliz por isso". A Gertrude dizia para ela que após essa tatuagem nunca mais ela iria arrumar ninguém, ela não iria casar com ninguém, porque ela realmente era que ela estava escrito ali na barriga que ela não merecia ninguém e não merecia ser feliz. Ela chegou num nível de sofrimento tão grande, de tortura tão grande, que num determinado período ela já não estava mais raciocinando, ela não tinha mais raciocínio, ela não conseguia mais
ligar as palavras. Numa dessas ocasiões, ela tentou até fugir, só que muito debilitada, fraca, com muitos sintomas de agressão, ela caiu logo em frente à casa e a Gertrude a trouxe de volta. Silvia, ela tentava, quando tinha alguma coisa para ela comer, ela tentava comer e não conseguia, até porque os dentes dela já estavam todos mole, ela alegava que não tinha mais como nem mastigar, tamanhas agressões que ela estava sofrendo ali dentro daquela casa. Num período que a Silvia estava trancada lá no porão, o Coy Robert, ele desceu para afrontar ela mais uma vez, segundo relatos ali com um prato de sopa. Quando eles estavam descendo a escada, ele viu a Jenny abraçando a Silvia. Ele achou estranho, então subiu, chamou a Gertrude e a Ana, sua filha, e eles desceram ao porão. Chegando lá, viram que ela estava pálida, que ela não tinha movimento nenhum, levaram ela lá para cima, e a Gertrude disse para ela que ela estava fingindo. Olha que absurdo, que ela estava fingindo, então pegou um livro e começou a dar na cabeça dela para que ela acordasse, e não esboçou nenhuma reação. Levaram ela para dar um banho, porém ela não teve nenhuma reação, e aí eles constataram que a Silvia estava morta. A Gertrude, pedindo para o Coy ir até um telefone público, ligar para a polícia avisando do fato que tinha acontecido. A polícia, chegando na casa da Gertrude, já viu aquela cena horrível, aquele colchão podre no chão, muito sujo. Aí eu abro um parênteses para falar para vocês dos locais que a gente faz de maus tratos à criança, e realmente as cenas são todas similares. Quando a gente adentra ao local, são colchões muito sujos, um quarto horrível, um odor muito forte, um desprezo total, que eu, fotografando ali certas cenas, eu fico imaginando como pode um ser humano aceitar que outro ser humano viva numa situação como essa, sem ter um mínimo de condições ali de sobreviver. Eu imagino o clima desse ambiente, porque a gente, como presencia isso sempre, a gente tem mais ou menos noção do que acontece. O policial chegando, vendo todo esse terror, ela entregou a carta para eles. Quando eles leram, estava escrito que ela havia fugido com esses garotos e havia sofrido várias agressões. Só que a Jenny puxou um dos policiais para o canto e sussurrou no ouvido deles, pedindo socorro para que levasse ela embora, e que se eles garantissem levar ela embora, que ela iria contar tudo o que havia acontecido ali dentro da casa. Após a denúncia que ela fez, a polícia de imediato prendeu a Gertrude, as suas filhas que estavam envolvidas e os adolescentes envolvidos no abuso. Ao todo foram 6. A cena que os investigadores encontraram na casa foi algo perturbador. Silvia estava num colchão sujo, com ferimentos graves em todo o corpo e sinais de desnutrição extrema. A autópsia revelou mais de 150 ferimentos, incluindo queimaduras, hematomas e danos profundos nos músculos e tecidos. Olha só, mais de 150 ferimentos. A causa oficial da morte foi listada como hematoma subdural, causada por um golpe na cabeça. Mas outros fatores, como desnutrição, maus tratos prolongados, contribuíram para o desfecho trágico. Gertrude tentou justificar os ferimentos, alegando que Silvia era desobediente e que ela apenas estava tentando discipliná-la. Além disso, acusou os adolescentes da vizinhança a serem responsáveis pelos ferimentos mais graves. No entanto, a declaração detalhada de Jenny desmontou todas essas alegações, expondo os horrores que ocorreram ao longo dos 3 meses em que as irmãs viveram na casa de Gertrude. O julgamento começou em maio de 1966 e atraiu grande atenção da mídia. Gertrude foi considerada culpada de homicídio em 1º grau e sentenciada à prisão perpétua. Paula e suas filhas mais velhas receberam a condenação de homicídio em 2º grau. Paula e suas filhas mais velhas receberam a condenação de homicídio em 2º grau, enquanto os adolescentes Richard Hobbs, Coy Robert e John Bernazewski foram condenados por homicídio culposo. Mesmo assim, as sentenças geraram revolta, pois muitos consideraram as punições leves diante da gravidade dos crimes. Embora condenada à prisão perpétua, Gertrude foi libertada em 1985 por bom comportamento, após cumprir 19 anos da sua pena. A sua libertação gerou indignação pública, mas ela mudou de nome e viveu em relativo anonimato até a sua morte em 1990, devido a um câncer no pulmão. Paula, que também foi libertada
antes do tempo, mudou de nome e chegou a trabalhar em uma escola, até o seu passado ser exposto e ser demitida. Os outros envolvidos, como Coy Robert, continuaram a se envolver em crimes após serem liberados. Ele foi preso diversas vezes. A casa onde os crimes ocorreram tornou um ponto de curiosidade, atraindo pessoas interessadas na história de Sylvia. Em 2009, o local foi demolido e no terreno foi estabelecido o Sylvia Shields Advocacy Center, uma organização dedicada à proteção de crianças contra abusos. A memória de Sylvia se transformou em um símbolo de luta contra a violência e a negligência infantil. O caso de Sylvia Links continua sendo um dos mais brutais já registrado, não apenas pela violência sofrida, mas também pela omissão de todos ao seu redor. Vizinhos, conhecidos e até mesmo autoridades ignoraram os sinais evidentes de abuso, permitindo que a situação chegasse a um desfecho tão trágico. Não apenas pela violência sofrida, mas também pela omissão de todos ao seu redor. A gente aqui fala de omissão porque tivemos aí funcionários da escola, vizinhos que presenciaram alguns hematomas, o maus-trato ali que ela, quando aparecia em público, e ninguém fez absolutamente nada. Então chegou nesse final trágico, onde a Sylvia Links perdeu a sua vida. A sua irmã, a Jenny, com o passar do tempo aí também ela veio a óbito. Eu acho que quando ela tinha ali seus 50 e poucos anos, quando a Gertrude foi presa, ela mandou ali a carta para sua mãe, narrando tudo que tinha acontecido, e assim a gente vê que é uma história que, se você aprofundar, se você tentar imaginar, num determinado período, uma adolescente ali de 15 anos está passando por todo esse sofrimento dentro de uma casa, é algo inimaginável, é um sofrimento sem fim. E aí a gente para pensar que nesse mundo afora, quantas crianças estão passando por isso, quantas mães e pais que deveriam estar protegendo os seus filhos, defendendo do mal, estão fazendo ao contrário, estão causando mal aos seus filhos. A gente vê numa história dessa, quando a gente imagina que não pode acontecer, e realmente acontece. São casos que nos deixam muito chocados. Umas histórias que a gente só imagina em livros, só em filmes de terror, mas pelo contrário, são filmes de terror que são inspirados na vida real. Fica aí o apelo para que, se você de repente presencie alguma cena que de repente você desconfie de algo, alguma criança sofrendo de certa forma, que tenha desconfiança de estar passando por maus tratos, denuncie, não deixe passar em branco, faça a sua parte, porque com certeza talvez possa estar ali perto de você, e hoje em dia as autoridades são muito atuantes, as coisas são bem mais diferentes, mas o mal continua, só que as atitudes hoje são bem mais diferentes, são bem mais eficientes. Então, se você vê algo que te chame a atenção, denuncie, não deixe passar em branco. Se você gostou, peço aí a você que tem algum comentário a fazer sobre este caso, deixe aí escrito abaixo. É lógico que no decorrer do vídeo, muitas palavras, muitas situações tive que amenizar por não poder narrar aqui para você o fato nu e cru, que na realidade eu não cheguei nem a 1% do que passa toda essa história, de ser muito baixa, de ser muito horrível. Se você tem algo a dizer, coloque nos comentários aí, que com certeza vou estar respondendo a todos vocês. Se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo, peço mais uma vez para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, porque a sua participação ela é muito importante para que a gente possa continuar explorando e divulgando histórias como essa aqui no canal. O nosso Instagram, Sérgio Fotopol, lá sempre coloco também coisas novas para vocês, avisos de vídeo também lá. Segue lá, Sérgio Fotopol. Desejo a todos, para vocês que ficaram até aqui, um forte abraço, meu muito obrigado e até a próxima. Não esqueça, clica no gostei antes de sair. Um forte abraço e até o próximo vídeo.